Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Você que é novo por aqui, já se inscreva, já curta, já compartilha, indica para aquele amigo seu. E é isso, gente, para ajudar aqui o canal, que é muito importante pra gente. E hoje vamos falar, né, de uma cidade muito bonita, que eu morei, que eu fui apaixonada. Até notei algumas coisas aqui, várias informações, né? Lembrando que é o meu modo de pensar, o que eu acho, né? Como foi o tempo que eu morei lá, né? Que foi Palhoça, né? Uma cidade maravilhosa lá em Florianópolis. Foi uma experiência espetacular, gente. Eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e segundo, aquela cidade que me deu várias oportunidades, né? Se hoje eu estou aqui, primeiramente é graças a Deus e graças a muito trabalho lá e muitas oportunidades boas, né? Pessoas que eu conheci maravilhosas. E vamos começar lá do começo. E é isso, então venha comigo. Então, gente, eu sou mineira, né? Sou mineira de Belo Horizonte. E quando eu saí de Belo Horizonte, eu fui pro Espírito Santo, morar no Espírito Santo. Eu vou contar pra vocês, né, pra quem tem curiosidade, às vezes pra morar lá em Palhoça, pra quem tem curiosidade em viver lá. E assim, como qualquer outro lugar, gente, sempre vai ter pontos positivos, sempre vai ter pontos negativos. Mas eu vou falar da minha experiência, né, eu morava em Belo Horizonte, fui pro Espírito Santo. No Espírito Santo, assim, eu não gostei muito de morar na região, não me adaptei. Eu sou uma pessoa muito fácil de adaptar e a região onde eu morei, na época, alagou, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei um pouco com trauma, né, da região, enfim. Mas são coisas que podem acontecer em qualquer lugar. E na época eu fiquei meio triste na cidade, né? Então, assim, aí deu um estalo na minha cabeça, eu falo que é Deus, né? Que Deus sempre que nos guia e leva na direção certa. E eu, de repente, falei assim, quero morar em Florianópolis. Vou pesquisar qual cidade, qual local e vou, né? E quando eu fui, cheguei lá com muito medo, né, gente? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, eu sempre falo isso. Tem muita gente que fala, ai, mudar de país é difícil. Não, gente, você mudar de cidade é difícil, né? Porque a cultura é diferente, a comida é diferente, são pessoas diferentes, né? É você que tá chegando, é você que tem que adaptar, é você que tem que, né? É você que tem que respeitar, né? Porque ali não é o seu espaço. Então, assim, é tudo muito diferente, não é só mudar de país, né? Tem que ter um planejamento, senão você passa muito aperto. E assim, gente, quando eu saí do Espírito Santo, que eu fui para Florianópolis, como eu tinha perdido quase tudo, né, com a chuva, eu fui para Florianópolis praticamente com pouca coisa mesmo, só com roupa praticamente. Então, assim, fui com muito medo, fui com muito, enfim, com muita expectativa também. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então, assim, eu sempre penso que Deus sempre tem algo pra gente, né? Eu acho que algumas coisas, algumas coisas, às vezes, ruim acontece pra gente dar um estalo na nossa vida e falar, não, a gente precisa sair um pouco da zona de conforto e procurar outro lugar melhor. Porque, às vezes, se minha casa não tivesse alagado, ou enfim, né? Às vezes eu estaria no mesmo lugar e não indo pra frente, né? Então, assim, eu falo que tudo Deus tem um propósito. Então, quando eu cheguei na cidade, gente, eu fui bem pro centro de Florianópolis. Eu lembro que fiquei 3 dias no hotel. Então, cheguei, fui direto pro hotel, tava muito cansada. E nisso, passou no outro dia, eu fui fazer currículo, eu fui procurar casa para alugar, né? Esses 2 dias que eu tinha no hotel, que eu fiquei 3, né? Primeiro eu cheguei, descansei, não aguentei fazer muita coisa. Aí no segundo e no terceiro dia foi dia de procurar casa e procurar trabalho. Porque assim, gente, não tem como esperar, não só de país, quando você muda de país, qualquer lugar que você chega novo, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, enfim. E aí, gente, né, correndo atrás ali de aluguel, correndo atrás ali de achar alguma coisa. Aí, de repente, a gente parou numa casa muito bonita, mas o rapaz tinha acabado de sair da casa, o dono tinha acabado de sair da casa, porque ele tinha perdido a esposa dele, né, infelizmente com câncer. Então ele saiu da casa, foi até num bairro chamado Aririu, fica perto da Guarda,
Então, assim, é um bairro bem tranquilo. E a gente morou lá um tempo, foi mais ou menos um ano. Foi mais ou menos um ano. Não tô muito boa de memória não, gente, mas foi mais ou menos um ano que morei lá. E a única coisa ruim que era morar no Aririu era transporte. Tinha transporte, eu nem posso reclamar de transporte, gente, porque aqui em Viseu, onde eu moro, o transporte é muito ruim mesmo. Então lá era muito melhor em questão de transporte, né? Mas assim, era um bairro um pouco retirado, então não tinha tanto transporte. Mas é um bairro muito tranquilo de viver. E no segundo dia, né, no terceiro dia eu saí para procurar trabalho. Já tinha conseguido uma casa, o dono, né, tava mudando, aí já mudamos para lá, já se organizou, não tinha nada, gente, nada. Só tinha um colchão e mais nada, e com o tempo foi se virando, sabe? E no terceiro dia eu fiz o currículo, fui pro shopping. Cheguei no shopping, bati porta por porta. O shopping que eu trabalhei foi até no shopping... não sei se é o nome do shopping. Eu vou colocar aqui o nome do shopping aqui em cima, gente. Eu não lembro o nome do shopping, porque minha cabeça, meu Deus. Mas Shopping Continente, gente. Meu Deus. Aleluia. Então, foi no Shopping Continente. E ali eu ia entregando currículo em todos os lugares. E assim, gente, com muito medo, né? Porque é tudo muito novo. Então, eu precisava muito trabalhar, porque eu não tinha levado dinheiro pra ficar parada. E eu precisava muito trabalhar. E eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha, sabe? A gente, quando precisa, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer. Então, eu cheguei naquele shopping, um shopping lindo, gente, chama Shopping Continente. É um shopping muito bonito, um shopping muito grande. E eu lembro que eu cheguei numa loja, que é uma loja muito conhecida lá em Minas, né? Que é a Constance. Foi o meu primeiro trabalho. Eu lembro que eu cheguei lá. Eu já entrei e eu dei de cara com a gerente, né? Na época era gerente. E eu conversando com ela, falando que eu precisava trabalhar, se ela tinha alguma oportunidade para poder me dar. Eu trabalhava na Boticário, eu sempre trabalhei em shopping e fui falando um pouco da minha experiência pra gerente. E nem sabia que ela era gerente, gente. Eu fui ali compartilhando com ela e ela falou comigo assim: você tem disponibilidade para começar amanhã? Falei, só se for agora. Pode ser agora, hoje. Ela falou assim, então vou fazer o seguinte. Vem aqui mais tarde hoje, já conversa com a dona e amanhã provavelmente você já consegue vir para fazer o treinamento e para começar, né? Porque a gente precisa de gente aqui para ontem. Gente, eu fiquei numa alegria muito feliz porque... eu corri atrás e consegui, né? Então, um conselho que eu dou pra vocês, tá mudando aí, tá indo pra Palhoça, vai no shopping, vai nas lojas, vai aonde você quer trabalhar, procura, não tem vergonha, converse com as pessoas, sabe? Que é a melhor forma de você conseguir trabalho, seja simpática, sabe? Conta um pouco da sua experiência, enfim, faz um currículo bem legal, bem completo, contando as suas experiências. E no outro dia, né, eu fui lá, fiz entrevista, no mesmo dia eu fiz lá a entrevista com a dona, uma gracinha de pessoa, me recebeu muito bem e eu comecei a trabalhar. Conheci pessoas fantásticas na loja, pessoas que até hoje eu tenho um carinho muito grande, a gente conversa e tudo mais, pessoas que marcaram minha vida mesmo. Trabalhava muito, gente, muito, mas valia muito a pena, né? Eu falo que cada suor que eu tive, não só na Constance, mas na Intimissimi também, que eu cheguei a trabalhar na Intimissimi, valeu muito a pena. Foi um trabalho muito reconhecido. Enfim, gente, depois que eu saí da Constance, passou um tempo e eu mudei de bairro. Fui para um bairro chamado Bela Vista, que fica na Palhoça, né? Não sei se você conhece aí, mas se você não conhece, já pesquisa. É um bairro excelente, gostei muito de morar lá. E assim, gente, agora eu vou falar um pouco sobre aluguel. No Aririu, eu morava numa casa que tinha 2 quartos e eu pagava R$ 1.250. Então, assim, é caro, né? Mas é mais ou menos, na época que eu morei, tá, gente? Isso tem... Então, no Aririu, eu pagava 1.200, né? Isso há 3 anos atrás, como eu tinha falado. E no bairro Bela Vista, eu pagava R$ 1.000. Mas no Bela Vista, foi uma colega minha que conseguiu a casa lá pra mim.
Então, o rapaz fez esse valor pra gente na época, mas o aluguel lá era em torno de R$1.200, R$1.300. Então, mais ou menos era esse o valor, né? Então, assim, é caro, gente, mas é mais ou menos esse valor. Eu notei algumas coisas aqui, né, pra me lembrar, pra falar pra vocês, que é muita informação e muita coisa também, gente. Minha cabeça não é boa, muita coisa eu esqueci também, né? Já tem um tempinho atrás. Mas a localização, né, de Palhoça, um ponto positivo, que ela fica no sul da ilha, né? Eu até notei aqui, no sul da ilha de Santa Catarina, com fácil acesso à BR-101, ligando direto com Florianópolis a São José. Então, assim, e outras cidades. Então, tem um acesso muito bom, né, para outras cidades, para o centro lá de Florianópolis, enfim. Então, assim, a localização da Palhoça é muito bom de morar. Outra coisa boa também, o custo de vida é mais acessível comparado a Florianópolis. Os preços dos imóveis e aluguéis costumam ser mais baixos. E também, gente, né, eu tinha uma conhecida que trabalhava comigo na época. Ela morava no centro mesmo de Florianópolis. Ela falava assim que a diferença era bem alta mesmo em relação a Palhoça, em relação ao ali morar na região central de Florianópolis, em questão de aluguel. Então, assim, Palhoça, eu amei morar lá. É uma cidade muito tranquila, é uma cidade muito limpa. É bem parecido com aqui, sabe? E eu só tenho que agradecer Palhoça. Eu acho que foi um lugar que eu aprendi muito, em que eu tive uma qualidade de vida muito boa, né? Eu falo que hoje, se eu tivesse que morar no Brasil novamente, um lugar que eu moraria com certeza, sem dúvida nenhuma, seria Florianópolis. É uma cidade maravilhosa. Palhoça é um lugar incrível, assim, tem os pontos negativos em questão de trânsito, mas em questão de trânsito é assim mesmo. Eu acho que toda cidade que é grande, enfim, né, tem trânsito no horário do pico ali, mas o transporte tinha bastante variedade lá na porta do shopping, né? Enfim, gente, eu anotei aqui também, tem muita gente que, né, tem curiosidade de saber como é que é o clima lá, né, em questão do frio, né? Eu morava no Aririu e morei também na Palhoça, né, no bairro Bela Vista. E, gente, é frio, muito frio, né? Eu sou de Minas, não se compara com o frio, né, de Minas pra lá. Lá é muito frio mesmo, né? O frio daqui ainda mais, claro. Mas lá é bem frio, então se você não gosta de frio, ou você se adapta, ou, né, aquela região lá, você vai passar um pouquinho de aperto, mas no final dá tudo certo, gente. Só não pode apavorar. Mas é bem frio mesmo. E na época do verão, né, tem uma praia lá muito gostosa, que eu até anotei o nome da praia aqui, gente. A praia bem famosa, chama Guarda do Embaú. É uma praia linda, então, sim, na época do verão tem como você ir pra praia, se refrescar. E na época do inverno, né, você fica mais quietinho em casa, com leitinho quente, né, se agasalha direitinho. Mas, gente, tudo é suportável. Eu falo que quando a gente quer, né, a gente suporta, a gente corre atrás. E é uma cidade que me ensinou muito. E eu sou muito grata a Florianópolis, sou muito grata a Palhoça. É uma cidade incrível. Tem muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava no shopping, eu trabalhava na Constance na época. Eu lembro que várias lojas me ligavam depois que eu tinha, né, conseguido lá. As pessoas passavam na loja pedindo se a gente sabia de alguém, pegando o currículo. Isso, gente, na época que eu morava lá, tá? Eu não sei como é que tá hoje. E depois, como eu falei, lá tem muito trabalho. Eu lembro que sempre passava gerente lá perguntando se a gente sabia de alguém para trabalhar. E depois da Constance, fui trabalhar em outra loja, que é a Intimíssima, uma loja bem conhecida, né? Aqui, então, é muito conhecida mesmo. E foi uma experiência também incrível, conheci pessoas incríveis. Trabalhava muito, mas eu consegui, né, chegar até aqui. Então, sim, eu sou muito grata a essas duas lojas que me deram oportunidade, né? Sou muito grata às pessoas que eu conheci lá. Então, trabalho tem, gente. Aluguel é um pouco difícil, mas encontra, né? Você tem que andar mesmo pela rua, pergunta ali, pergunta outra ali. Trabalho do mesmo jeito, tem muito trabalho, principalmente no shopping, tem muito trabalho, que foi onde eu trabalhei, então tem que falar de onde eu trabalhei. E segurança, é um lugar super tranquilo, claro, gente, né? Não é 100% tranquilo, você tem que tomar alguns certos cuidados,
mas eu nunca tive experiência de ser assaltada, nada. Agora falando um pouco de saúde, né? Então, gente, eu morava na Palhoça, eu não tenho o que reclamar da saúde de lá. Eu precisei 2 vezes ir no posto. Assim, claro, gente, demora, né? Demora 3, 4 horas, mas você consegue ser atendido. Então, assim, todas as vezes que eu precisei da saúde, demorava, gente, claro, demora, mas conseguia ser atendida, fazia todos os exames que era preciso, então você conseguia ser atendido. E é isso, gente, contei um pouquinho só da minha experiência morando na Palhoça, eu sou muito grata à cidade. E você que está se planejando para mudar para lá, o que eu indico é se planejar direitinho financeiramente, né? Você que é apegada à família também, preparar o psicológico, né? Então, assim, vai com muita fé, que eu tenho certeza que você vai amar morar aí na Palhoça, né? Na região ali de Florianópolis. A minha qualidade de vida lá era maravilhosa, trabalhava muito, gente, trabalhava. Tinha muito trabalho na minha época, tinha muito trabalho. Então, assim, se hoje eu tô aqui, graças primeiro a Deus e graças às oportunidades que eu tive lá. Então, assim, é uma cidade maravilhosa do Brasil, que se eu tivesse que voltar, com certeza seria Florianópolis. Então, se programa, olha direitinho a cidade onde você quer morar, e é isso. E no final dá tudo certo, tá bom, gente? Contei um pouquinho pra vocês, e é isso. Um beijo no coração de todo mundo. E você que é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E escreva aqui embaixo de onde você tá me assistindo, né? Se você também tá se planejando em morar em Florianópolis, ou, enfim, na Palhoça, ou em Brusque. Enfim, gente, deixa o seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz. Um beijo no coração de vocês e não esqueça de escrever. Um beijo e tchau!